Nós vamos, ainda no capítulo 1, vamos estudar os últimos versículos do capítulo 1, o tema proposto é o povo da Páscoa, né? Estamos nesse período, e esse povo da Páscoa é o povo fraco e insignificante para o mundo, né? Nós vamos ver exatamente como foi que o Senhor nos encontrou, como encontrou os irmãos lá de Corinto, como é que o Evangelho teve toda essa relevância na vida de tantas pessoas que foram alcançadas por ele. Então, 1 Coríntios capítulo 1, versos 26 a 31. Quem encontrou pode dizer amém, louvado seja Deus, graças a Deus. Irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Verso 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Oremos mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Temos essa noite a importante tarefa de pensarmos, de refletirmos e sermos revelados conforme a Escritura nos propõe, que nós, como povo da Páscoa, sejamos homens e mulheres que, a despeito da condição que fomos encontrados, o Senhor nos tirou do charco de lodo, do tremendal de lama, e colocou os nossos pés numa terra, ou numa pedra, numa rocha, e nos firmou os passos. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Dá para melhorar o retorno aqui, Nasa, por favor? Então, podemos começar essa reflexão essa noite falando que a igreja é um povo chamado para glorificar a Deus. Muito obrigado. Nós sabemos que o grande problema dos crentes de Corinto é que eles tinham a tendência de serem orgulhosos, porque a cidade tinha muitos filósofos, era uma cidade muito rica, muito abastada, e as pessoas, mesmo simples, tinham altivez, tinham o orgulho de que, porque estavam em Corintos, né, tudo tinha que ser do seu jeito. Guardadas as devidas proporções, eu trabalhei em Sobral como pastor durante 6 anos, né? Que a Bia não escute o que eu vou dizer. Brincadeira, Bia. O meu sogro, já de saudosa memória, dizia assim: todo sobralense é entusiasmado. Mas o que é que o senhor quer dizer por entusiasmado? É porque todo sobralense, para ele, Sobral é a capital do mundo. É uma coisa assim, né? E a gente conviveu de perto, e tinha lá uma máxima que dizia assim, em Sobral: viva o luxo e morra o bucho. Porque não tinha restaurante, não tinha coisa, mas os carros eram zerados o ano todo. Passava 2, 3 anos com carro sem emplacar.
para dizer que o carro, tinha comprado o carro, né? Assim, eu acho que os irmãos deviam ter as carroças 0 quilômetro, que passavam lá, né? Lá aqui em Corinto, né? Que ainda não tinha carro, se orgulhando da forma, né? Mas nada disso Paulo estava levando em conta, porque o evangelho, irmãos, é contra a cultura. É isso que nós temos aprendido aqui. O evangelho pega o que não é e torna alguma coisa de grande valor, porque é ela, né? Quer dizer, é o evangelho que faz essa transposição, e não o camarada que, por causa do título, por causa da sua filosofia, por causa das muitas posses, que aqui vai querer barganhar com os outros réis mortais que não têm tanta sabedoria. Essa semana eu estava ouvindo os debates do povo, e tinha um filósofo falando exatamente sobre essa questão, que na Grécia, né, e aqui Corinto é uma cidade, e tudo que tinha lá em Atenas, eles copiavam aqui em Corinto, né? A pessoa estava defendendo uma tese aqui, aí chegava alguém e botava dinheiro naquela tese, né? E de repente dava dinheiro àquele que estava defendendo, e aí ele mudava de uma hora para outra o lado e ia defender, né? O mesmo que estava defendendo, digamos aqui agora que está mesmo que estava defendendo a coisa da previdência, disse, não, agora, né, um bolso cheio, não, agora não, previdência, né, está tudo bem, não está acontecendo nada, e tome argumento, né? É exatamente as falácias e as coisas daquela época. Mas o evangelho, queridos, não deixa espaço para a soberba e nem para a vaidade, como Paulo vai nos ensinar com esses versículos a partir do verso de número 26. E o primeiro aspecto, o primeiro ponto que nós podemos ver aqui, é que Paulo, ele lembra os crentes de Corintos quem eles haviam sido. Paulo lembra os crentes de Corintos quem eles haviam sido, da onde eles foram tirados, de que gueto, de que, me permita a expressão, de que buraco eles estavam lá inseridos, e como o evangelho os encontrou para soprar neles o hálito da vida e as mudanças necessárias. Por isso que Paulo diz aí, olha, irmãos, reparai, vejam com atenção, né, sobre a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Não eram os sábios, os entendidos, os filósofos, não queriam nada com o evangelho, irmãos. Paulo dizia, né? Paulo foi chamado lá em Atenas de quê? Vocês lembram que quando Paulo estava lá, né? E rapaz, nesse lugar que é o Deus desconhecido, eu vou botar aqui, né? Uma plaquinha aqui, e vou pregar sobre isso aqui. E aí apresentou o Deus do universo. Paulo foi chamado de tagarela, porque o evangelho para os filósofos gregos não tem valor, porque o evangelho é uma ação espiritual, é uma ação de Deus que transcende o entendimento humano. Então Paulo, ele corrige os problemas aqui da vaidade humana, em que eles agora, na igreja, eles agora tiveram o seu foco mudado, da vaidade para a glorificação do nome de Deus. Eles agora eram testemunhas de Deus, do que Deus tinha feito em suas vidas, e portanto não poderiam agir como o velho homem, como a velha mulher, que antes viviam de maneira dissoluta e que não agradavam o seu Deus. Então o Senhor nos chamou, não por causa de que nós éramos, não, vou chamar esse camarada aqui porque ele é um filósofo daqueles de primeiro, um epicureu, né? Ou um estoico,
E esse camarada aqui vai ser, olha, não temos notícia em todo o Novo Testamento, né, desse destaque, porque na verdade o caminho de Deus é sempre na contramão, porque as coisas são bem diferentes. Por isso eles foram chamados e eram terríveis, temíveis pecadores. Paulo fala lá em 1 Coríntios 6, versos 9 e 10. E aí Paulo os coloca no seu devido lugar. E é uma realidade muito parecida com a realidade dos nossos dias, queridos. E ontem, quando eu estava aqui ouvindo a palavra do Isaac, me permitam a elecrubação, né? Hoje nós estamos vivendo numa época das pessoas rejeitam o evangelho. É muito simples, é coisa, me permitam, é coisa de gentinha. Eu sou uma pessoa intelectualizada, espiritualizada. Eu disse, rapaz, tem uma música para esse camarada da nossa época, e essa música foi personificada na música do Roberto Carlos, Esse Cara Sou Eu. A música diz mais ou menos assim, eu não vou cantar, que eu não sou do Ministério de Louvor, mas diz assim: o cara que pensa em você toda hora, que conta os segundos se você demorar, que está sempre, em todo tempo, querendo te ver, porque já não sabe ficar sem você, no meio da noite te chama, tal, e aí o cara que te pega, te bota no braço, e aí ele vai chegando, e sempre todo refrão, ele vai cantar, esse cara sou eu, né? Mas essa música só retrata a mentalidade dessa época, do culto à personalidade, né? De uma vida em que as pessoas se acham melhores do que todo mundo. Não estou dizendo que essa pessoa, enquanto pessoa, tem que ser pior do que todo mundo, mas eu acho que a gente pode buscar um entendimento que Cristo é tudo em todos, e por isso nós podemos fazer a diferença e não precisar cair nesse narcisismo todo de achar que esse cara sou eu, né? Mas Paulo aqui convida os seus leitores a refletirem o tipo de pessoas que de fato Deus escolheu. Quem foi? Onde foi? Quando Deus os chamou com o evangelho, onde era que os coríntios estavam? Corinto, já foi dito aqui, mas só a palavra Corinto se tornou uma palavra ligada à promiscuidade. Tal era o pecado dessa cidade. Os templos religiosos eram basicamente a base de orgia e coisas pervertidas. Paulo fala da vocação, para a gente lembrar da vocação. Vocação fala de chamado, do chamado divino, e não no sentido do termo de hoje, mas Paulo acentua aqui dessa iniciativa de Deus. Deus nos chama e nos dá uma vocação. Deus nos dá dons, Deus nos dá ministérios, Deus faz da gente homens e mulheres valorosos. Deus nos tira do fundo do poço e nos coloca como príncipes, para que nós sejamos instrumentos seus e possamos abençoar outras pessoas. Por isso nós vemos que nós não éramos nobres também, e nem poderosos. Não havia, né, os poderosos aqui é os que têm dinheiro para bancar determinados projetos, mas a despeito da nossa condição e limitação,
o Senhor se importou com a nossa vida, o Senhor veio até nós, o Senhor também, como fez com os coríntios, fez também mudando a nossa história de vida. Também não foi de nobre nascimento, não foi. Não, Paulo aqui atesta que não tinha ninguém que tinha nascido em berço de ouro. Com respeito a famílias de destaques na sociedade daquela época, mas as coisas que elevavam o homem no mundo, saber, influência, classe, não são as que levam a Deus e a salvação. Mas o que Deus deseja de cada um de nós, que a gente se lembre de onde o Senhor nos resgatou. Esse é um exercício que a gente precisa fazer sempre, para ter sempre essa palavra de gratidão, de louvor, e a motivação para anunciar a sua palavra e comunicar o seu amor, para que outras vidas sejam alcançadas através do nosso testemunho. Em segundo lugar, nós vemos o que Paulo procura ensinar. Paulo lembra os crentes de Coríntios o motivo que Deus os chama, a razão que Deus teve para chamá-los. E Paulo então diz: olha, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezíveis, e aqueles que não são, para reduzir em nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Paulo bota o dedo na ferida. Paulo mostra a natureza humana que muitas vezes quer crescer diante de uma situação que na verdade precisa haver arrependimento e mudança de vida. Ontem foi falado com muita clareza sobre a mensagem da cruz, que é exatamente essa mesma mensagem que Paulo aqui está esmiuçando, ele está dando sequência ao que ele falou anteriormente. Ele envergonha os sábios, os teóricos, aqueles que se achavam detentores da filosofia e do saber da época, da lógica e de todo o sentimento científico daquela época. Mas ele não escolheu entre estes acadêmicos, ele escolheu pessoas simples, pessoas que, aos olhos do mundo, pessoas iletradas, como escolheu a Pedro, como escolheu a Tiago, a João, que eram pescadores. Quando Jesus foi escolher o seu colégio apostólico, ele não foi para Jerusalém, ele foi para a Galileia dos gentios. Em Jerusalém ele teria excelentes discípulos do ponto de vista acadêmicos, mas péssimos discípulos do ponto de vista de ter a mente aberta para receber a mensagem viva e poderosa do Evangelho. Ele foi para a beira-mar, ele foi lá na Galileia e convidou aqueles homens simples, mas que estavam com a mente aberta, ávidos a aprender e a serem mudados pelo poder glorioso das suas santas e maravilhosas palavras. Da mesma forma, Paulo era um homem letrado, era um homem de profundo conhecedor das leis de Israel. Aí você diz: mas pastor, Deus não está se contradizendo? Não, se ele não queria uma pessoa letrada, aí quis Paulo, e agora? Aí você esquece da queda do cavalo? Ele teve que cair do cavalo, irmãos. Na chegada de Damasco, Jesus se apresentou, e ali ele caiu, e quando ele se levantou, houve uma transformação nesse homem.
E ele já foi perguntando: quem és, Senhor? O que queres que eu faça? E ali foi chamado para ser o apóstolo aos gentios. Deus chamou os humildes, as coisas humildes do mundo, as desprezíveis. Esses dias estava falando alguma coisa sobre o passeio público, que no século passado era um lugar onde toda a sociedade de Fortaleza podia participar. Era um lugar, um boulevard, um lugar muito aprazível. A cidade era muito pequena, então aos domingos à tarde, aos sábados à tarde, as pessoas, então, era separada por, a parte que dava para a praia era a alta sociedade cearense, a do meio, era a classe assim média, e a da ponta que dava para a rua lá, Castro Silva, aquela outra lá, eram as pessoas mais ralés, Então, olha, queridos, em Cristo não há separação, em Cristo não há homem e mulher. Tem igreja por aí que fica brigando, que não pode ordenar as mulheres ao diaconato, ao presbitério, ao pastorado, Fica uma coisa, não, isso aqui não é da Bíblia não, vocês, tem gente que prega, mas isso aí não, Quer dizer, no Novo Testamento, homem e mulher têm a mesma posição diante de Deus. Lógico, se tem a vocação, se tem o chamado, tem que ordenar, tem que fazer esse trabalho, e graças a Deus que a igreja de Gileade tem esse entendimento, e nós não temos dificuldade de ordenar diaconisa, presbíteros, pastoras para a obra do ministério. Isso é importante, a gente saber que Deus é que faz isso através da sua igreja. Mas existem igrejas por aí que se acham muito puras e muito à luz da palavra, e acham que isso aí que nós estamos fazendo, isso aí é uma aberração, uma coisa, misericórdia. Mas vamos aqui ao texto que mostra que ninguém pode se vangloriar na presença de Deus, porque tudo que temos, que somos, pertence a Ele, e é nele que nós estamos assegurados e firmados a cada momento. O mundo perdido, ele admite o berço de ouro, o status social, o sucesso financeiro, o poder político, o reconhecimento social. Isso aí para o mundo, das filosofias, isso é tudo. Mas, queridos, nenhum deles. Quantas vezes a gente evangeliza certas pessoas, e porque tem algum desses itens, porque às vezes a família é muito apegada, por causa do dinheiro da família, por causa do meu sobrenome, por causa disso, daquilo, a pessoa, não, eu sou seu amigo, mas olha, não dá para a gente, o evangelho não é por aí, não é bem desse jeito. Mas nós precisamos saber que é exatamente em cima desses muitos desafios que a pessoa, se não deixar pai, mãe, irmãos, posse, posição, sabedoria, o que for, para servir a Jesus, não é digno dele. Então nós louvamos a Deus por aqueles que se colocam diante de Deus e reconhecem a necessidade de Deus e busca Ele para ser um instrumento em suas mãos. O Senhor diz que Ele vai confundir ou envergonhar os sábios porque eles buscam apenas em si, mas Deus preferiu revelar o seu plano em Jesus. Os fortes, que aqui é traduzido como poderosos, e fortes também do ponto de vista físicos. Em Coríntios tinha os esportes, não como a gente tem hoje em tantas modalidades, mas havia muitas, existe um tipo de Olimpíadas lá que acontecia, alternando com a lá de Atenas.
E os homens também ficavam, muito fortes e tinham os seus esportes de lançar muito força e para muito longe, aquela coisa toda. Mas não é a força humana, não é a força bruta, não é a força do atleta, é a ação de Deus na vida do homem. Não é quem quer nem de quem corre, mas de quem Deus usa de misericórdia. Receber o Evangelho é honra, é privilégio, e nós precisamos saber que os conceitos do mundo não podem de maneira nenhuma terem um valor que possa suplantar as coisas de Deus na nossa vida e no nosso coração. Nós precisamos entender que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Eu estou me lembrando aqui da irmã Francisca. A irmã Francisca era uma senhora assim, já bem caquética, que ficava lá no Templo Central pedindo uma ajudinha durante o culto, E ela tinha tido uma grande decepção, que o filho dela morreu atropelado. E ela não andava de carro, de ônibus, ela só andava a pé. Então, terminava o culto, sexta-feira, lá no Templo Central, na Teresa Cristina, ela ia lá para o Bom Jardim a pé. E nessas idas, talvez aqui pela Zé Basto, ou mais na frente, chegou um meliante e abordou, e eu vou lhe assaltar. Aí ela disse: não me assalte, porque eu não sou desse mundo. Aí o camarada, ela muito bonita que era, seus cabelos bem assados, o camarada achou que estava se dando a uma alma, mas graças a Deus foi uma mulher que sempre foi muito bem recebida no meio dos pastores lá da antiga geração. Então, queridos, no verso 28, Paulo fala dos humildes, que significa também aqueles de baixo nascimento, aquelas pessoas que foram nascidos, mas de maneira indigna, de maneira moral, Mas mesmo assim, diante da sua humildade, mesmo diante do seu desprezo, diante da força do mundo e dos ultrajes que o mundo procura apresentar, Paulo fala que as coisas que não são muito mais fortes, o Evangelho procura apresentar, em que Deus, como Criador, Ele faz um novo homem, uma nova mulher surgir, e dá dignidade a este, dá força e poder e autoridade, e este supera os mais difíceis dificuldades por onde passa. E eu estava meditando nesse texto e coloquei esse outro parágrafo aqui dessa maneira: Deus não quer peças prontas, pegar um camarada e fazer dele, um popstar, como hoje tem muitos pastores que querem ser, popstar, querem ser isso e aquilo outro. Ele atrai aqueles que o sistema despreza, e pelo poder do santo Evangelho são transformados de glória em glória, conforme a imagem do seu próprio Filho. Então, queridos, quando nós somos transformados por Deus, quando o Senhor nos tira lá do fundo do poço e começa a trabalhar e talhar a nossa vida, vendo a imagem do seu Filho, Ele nos faz uma obra de arte. Ele nos faz um homem e uma mulher, um jovem, uma criança que vai manifestar a glória de Deus, a imagem de Cristo. Você é a imagem de Cristo, aonde você se encontra, na faculdade, no seu local de trabalho, na comunidade. Você vai passando não a sua imagem errada do que você era, mas agora
o que Deus, na verdade, faz através da sua vida. Em 2 Coríntios capítulo 3 e verso 18, o apóstolo Paulo diz que com os olhos descobertos contemplamos como por espelho a glória do Senhor. E quando contemplamos essa glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, conforme a imagem do seu Filho. Então, Deus tem a imagem perfeita. Por isso que a santificação é em dois momentos, porque quando Deus nos vê, Ele não vê esse nosso processo gradual de pecado. Ele nos vê pronto, irmãos. Deus nos ama como Deus nos ama incondicional. Ele nos ama, e a ideia que Ele tem de nós é de um homem, de uma mulher perfeito, teleios no grego. Por isso é a imagem do seu Filho que Deus tem. Quando olha para o Pedro, Deus projeta e vê no Pedro a imagem do seu Filho. Deus vê na Tânia, Deus vê no Isaac, Deus vê no Cavalcante, Deus vê na Bia, vê em cada um de nós a imagem do seu Filho. E essa é a riqueza do Evangelho, queridos. É isso que traz ao nosso coração a felicidade de que o Evangelho vai a cada dia nos aperfeiçoando, aprimorando. Em terceiro lugar, o povo da Páscoa, é porque Paulo relembra aos crentes de Corinto a herança deles em Cristo. Deus não nos vê separado de Cristo, nós estamos em Cristo, como se nós estivéssemos imergidos na pessoa de Cristo, porque nós fomos batizados em Cristo, nós vivemos a vida em Cristo. Nós vamos ver aqui. Por isso o apóstolo Paulo, ele fala: olha, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, versos 30 e verso 31. Paulo se tornou, na parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Nós vamos ver aqui essas quatro coisas muito interessantes. A salvação é toda pela graça, e por isso não podemos nos gloriar em homens, ainda que sejamos homens como Paulo, como Pedro, como Apolo. Nós fomos salvos, é um ato de Deus de nos salvar, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não é de obras. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, para Deus, ser mais generoso. Não, irmão, não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos que possa agradar a Deus. Agora, uma vez que Ele seja o meu Senhor e o meu Salvador, aí eu tenho que estar andando com Ele, e Ele, eu vou gerar obras que sejam obras de arrependimento. Então Jesus é a sabedoria de Deus, verso 1, 24, e por isso Ele é a nossa sabedoria. Lá no Salmo 40 diz que Ele tirou dos nossos lábios, o que a gente dizia? Palavrão, boca suja, palavras malditas, coisas horríveis que nós dizíamos. Firmou os nossos pés na rocha e colocou um novo cântico em nossa boca, queridos. Queridos, quando eu vejo o nosso grupo de louvor cantando, exaltando, glorificando a Deus, como eu me alegro desses jovens, dessa galera que tem o coração em Deus e se propõe a nos conduzir na adoração, na presença de Deus. Isso é maravilhoso, isso é sabedoria de Deus, isso é gratidão por aquilo que Deus fez em nossas vidas. É Ele quem nos abre a cortina para entendermos a vida. A sabedoria nos abre a cortina para entendermos a vida. Se nós não olharmos a vida do ponto de vista de Deus, nós vamos estar sempre olhando de cabeça para baixo, da maneira invertida das coisas, apesar de que o mundo está de cabeça para baixo, mas tantas e tantas vezes mais, porque está totalmente apodrecido.
Jesus disse: olha, o mundo jaz no maligno, está morto em seus delitos e pecados. Se não olharmos para a vida através da lente de Jesus, não entenderemos o seu significado. Jesus nos revela Deus. Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus diz: Filipe, tanto tempo eu estou com vocês e você ainda pede para me mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Ele foi enviado do Pai. Então Jesus é para você justiça, pois Ele é quem restaura a sua relação com Deus. Por meio da fé em Cristo, você é justificado, é declarado livre da culpa perante o tribunal de Deus. Querida, justificação é uma coisa maravilhosa que nós recebemos. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, estávamos totalmente arrasados, destruídos. Mas quando nos foi pregado o Evangelho, nós fomos justificados por Cristo Jesus. Houve um ato jurídico, houve uma atitude dele nos perdoar. Deus não foi olhar, não vou ver aqui a folha corrida aqui do camarada aqui. Naturalmente a gente poderia, né? Até, por exemplo, o patrão, quando vai admitir, procura saber a vida pregressa, né, do camarada, para saber como é que era ele. Mas Deus, olha, não olhou para trás. O nosso passado não interessa para Deus, porque se Deus fosse levar em conta tudo isso que nós cometemos, todo o erro, nós não seríamos salvos. Mas Ele perdoa tudo e nos dá essa obra maravilhosa. John Lett, ele afirma que a justificação é o coração da mensagem cristã, em que todo tempo e em todo lugar é a doutrina pela qual a igreja se mantém de pé ou cai. Algumas igrejas hoje não creem mais que a justificação é necessária para a igreja. Outras não enfatizam a importância dela e por isso começam a criar outros mecanismos e outros acessórios e outras mandingas para substituir as doutrinas centrais do Evangelho. E a justificação não pode ser substituída, porque é com ela que nós somos, a justiça de Deus se cumpre em nossa vida e nós somos justificados. Então Jesus é para você a santificação, porque através dele que você é separado para servir a Deus. Santificar é separação do mundo, da natureza mundana e maligna, para servirmos ao único e poderoso e verdadeiro Deus. Por isso, através de Jesus é que nós estamos separados para servir a Deus. Deus agora nos chama, né, ministro, e ministro nada mais é do que servo, é doulos. Ministro é servo. Nós somos chamados para sermos servos da igreja. Nós estamos para servir a todos e sermos instrumentos de Deus para que todos sejam agraciados. Em Cristo você é santo e por isso o poder de você ser transformado, né, nessa santificação a outras é de glória em glória, é de força em força, é de fé em fé. É a cada dia o Senhor vai nos fazendo a imagem do que Ele quer que nós sejamos. Por isso Ele foi o único que pagou o preço de sangue para a nossa salvação. Alguém pode espernear por aí e querer de alguma forma ter algum mérito, por alguma razão ou outra que a gente não tenha conhecimento. Mas, queridos, é balela, porque o único
que morreu e que ressuscitou, e agora está à direita de Deus, intercede por nós, é o Senhor Jesus. Por isso, nós estamos aqui nessa conferência de Semana Santa, para nos lembrar, para a gente ter na nossa mente cada vez mais a paixão por Jesus, lembrar o que Ele fez por nós, foi algo tão significativo, tão relevante, tão importante, que nada pode mover o nosso coração do propósito que Ele assim estabeleceu em nosso lugar. Nós estamos em Cristo, e por isso esse relacionamento com o outro e também com Cristo, nós estamos envolvidos, amalgamados, fazendo uma massa de oportunidade, de crescimento para ir ao mundo e fazer o nome dele grande e conhecido a todas as nações. Por isso a justiça, nesse contexto, vale exatamente que Cristo pôs-se ao alcance dos homens, o estado que Ele nos justificou. Cristo é a nossa justiça, e por isso nós estamos amparados por Ele, 2 Coríntios 5 e verso 21. Também Ele é a nossa santificação, pois jamais poderemos alcançar a santidade por nossas próprias forças, mas a santificação só se realiza pelo poder divino, e Cristo é a nossa redenção, e essa redenção aponta exatamente para a obra da consumação, da redenção lá no Calvário, e que Ele disse: está tudo consumado, eu estou dando o meu melhor, para que você também receba o melhor, e seja salvo e transformado para a glória do Senhor, porque Ele pagou o preço do resgate. O seu sangue no Calvário foi suficiente, foi eficaz, e foi uma vez por todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, queridos, nós temos essa alegria de saber que o Senhor faz coisas maravilhosas, e Ele quer que o nosso coração esteja liberados para adorar e servir a Ele. E por último, no verso 31, diz que aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. E de onde foi que Paulo tirou essa ideia, do verso 31? Eu acredito que Paulo, como era um leitor compulsivo das Escrituras, do Antigo Testamento, que era o que tinha disponível, lá no livro de Jeremias, capítulo 9, verso 23 e 24, diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, queridos, que essa palavra possa nos trazer sempre esta certeza de que vamos nos gloriar no Senhor, porque Ele requer de nós misericórdia, juízo e justiça, que vai redundar em coisas que agradam o Senhor nosso Deus. Curvemos as nossas cabeças e oremos a Ele mais uma vez. Amado Jesus, graças te damos, porque a Tua palavra nos chama a atenção, a realidade de que nós não somos merecedores, mas o Teu Evangelho, pelo novo e vivo caminho que rasgou o véu, nos deu a oportunidade de nos achegarmos a Ti, nos apresentarmos, de sermos novas criaturas. Obrigado, Senhor, por homens e mulheres que têm vindo à Tua casa. Nós estamos nessa conferência porque nós cremos nesta obra bendita, de que o Teu sacrifício, Jesus, na cruz do Calvário, foi completo, foi eficaz e foi uma vez por todas. E nós te louvamos, porque queremos que jovens, crianças e todos quantos aqui estejam, possam ter essa convicção viva e certa, de que o Senhor faz maravilhas e deseja realizar Tuas proezas. Graças te damos, pois nós choramos em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar um louvor.